como eu tinha dito, né, vamos iniciar então essa evangelização. Eu já vinha fazendo isso de maneira pessoal, mas agora eu resolvi colocar no meu canal, né, compartilhar não só alguns dos meus estudos e conhecimento, porque eu tenho estudado na parte jurídica, mas também compartilhar a palavra do Senhor. Né? Então, assim como eu havia dito que eu tinha separado alguns capítulos, certo? Então, hoje eu estou meditando na palavra, certo, de Coríntios, no capítulo 12, certo? Eu quero falar hoje acerca dos dons espirituais, certo? Dos dons espirituais. Então, qual é a finalidade, certo, de falar sobre os dons espirituais? Para mim, os dons espirituais é o que se constitui de mais fundamental, certo, no alimento da vida espiritual de uma pessoa cristã. Pelo seguinte fato: como é que nós conseguimos, certo, se manter crente de que Deus é conosco todos os dias que nos acordamos? A oração nos ajuda a ter intimidade, mas a manifestação, certo, do poder de Deus sobre nossas vidas, ela se revela através de quê? Através dos dons espirituais, certo? Então, Paulo, quando escreve a carta a Coríntios, certo? Então ele vai revelar os diversos dons, certo, que o Espírito Santo do Senhor nos dá e através da graça, né? Que a graça, ela é concedida de maneira gratuita não só a quem quer, mas a quem o Senhor concede como merecedor, certo? De ter a unção por parte do nosso Pai que está no céu, certo? Então é o seguinte: os principais dons espirituais: pregar através de línguas, certo? O dom da cura, o dom da profecia, o dom da piedade, o dom e o dom da fé, que também é um dom, certo? Então eu vou ler aqui alguns versículos, certo, do capítulo 12, certo? Então, versículo 8, certo? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, é bem assim, certo? Acontece da seguinte maneira. Vamos falar de cada um desses dons, certo? Então, quando fala, um é dado a palavra da sabedoria. Então, a sabedoria é aquela sabedoria que eu vou obter através dos livros. Vou pegar um livro de direito, ou seja lá de que graduação for, de que curso superior seja, e vou obter o entendimento da palavra do Senhor? Não. A sabedoria é dada por uma pessoa que nunca estudou na vida, que nunca teve nenhum tipo de conhecimento, certo? Ela pode ser cheia da sabedoria, certo? Do alto, das coisas do alto. A intimidade dela com Deus e o fato de Deus a ter escolhido de alguma maneira, certo, faz com que o Espírito do Senhor se derrame sobre ela e aquela pessoa seja considerada uma pessoa sábia nos olhos do Senhor. Muitas vezes somos pessoas inteligentes, mas não somos pessoas sábias. Sábias não sábia aos olhos, certo, do conhecimento da inteligência humana, mas sábia para as coisas espirituais, certo? Então o Senhor derrama, certo, uma graça de sabedoria a quem ele quer. O rei Salomão, por exemplo, ele poderia ter pedido várias coisas. Já era um homem rico,
tinha tudo o que precisava, né? Filho de um rei. O que ele pediu ao Senhor foi o quê? Foi que acrescentasse nele tempero de quê? Da sabedoria, certo? Porque se a sabedoria sobrevém sobre o ser humano, todas as outras coisas ele iria conquistar. E realmente, por um bom tempo, ele conseguiu fazer um ótimo reinado e foi sábio, né? Aos olhos não das pessoas humanas, dos seres humanos, mas aos olhos do Senhor, certo? E há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E o que seria o dom da ciência? O dom da ciência é o dom de falar a palavra do Senhor. Algumas pessoas nascem, certo, com esse dom independente, não precisa, às vezes nunca estudou teologia. E às vezes estuda, né, passa um bom tempo estudando teologia, mas aquela pessoa ali, às vezes é um ótimo pastor, um ótimo padre. Desde criança aquela pessoa já tinha aquele jeito carismático, aquele jeito de evangelizar, aquele jeito de convencer, certo, as pessoas. Às vezes nunca nem estudou teologia, né? Ou então quando estuda teologia aí se manifesta mais ainda, certo? Se aproxima mais ainda da palavra, certo, do Senhor. Geralmente quando você estudar a filosofia e a teologia, geralmente é para preparação, certo? Para preparação de um estudo bíblico, para evangelizar. Mas algumas vezes algumas pessoas já possuem aquele dom inato, né? Alguns pastores e algumas figuras religiosas se destacam mais sobre isso. As pessoas gostam muito de utilizar o exemplo, né, daquele orador evangélico, o Silas Malafaia. Dificilmente uma pessoa ele perde uma discussão espiritual para alguém, porque é incrível, né, o poder dele ele tem o dom da sabedoria. As pessoas criticam muito ele às vezes ele fala de uma maneira um pouco mais, vamos dizer, a princípio parece até uma discussão, né? Mas não é, mas tipo, ele tem um dom. Você percebe que ele tem um dom da ciência. Ele usa um versículo, do versículo ele conta toda uma história, todo um livro, né? E outros pregadores também. Eu citei aqui o nome dele, mas a maioria dessas pessoas que gostamos, né, figuras dentro da igreja católica, sempre tem um padre na sua igreja que você comunga e fala assim, poxa, eu gosto de todos, mas esse daí, quando ele fala, ele me envolve muito. Eu gosto desse pastor, mas esse daí... Então, quem está em outras denominações, outras religiões, seja espírita, seja muçulmano, seja qual religião for, sempre vai ter um pregador, certo? Que de alguma maneira consegue, certo? Fragilizar mais, quebrantar o seu coração, fragilizar o seu espírito e tornar você mais propenso, certo? A absorver as coisas do alto. Então, esse é o dom da ciência, é o dom de cativar, que ele tem de cativar as pessoas e de fazer não só aquela ponte de ser o canal da palavra do Senhor, mas também de fazer é aquela pessoa que vai transformar um coração de pedra, por exemplo, num coração de carne, certo? É aquela pessoa que vai... Às vezes a pessoa tem a dificuldade de compreensão com as coisas de Deus. É uma pessoa muito inteligente, mas com as coisas de Deus tem uma dificuldade incrível. E aquela pessoa vai ser um canal, certo? Que vai fazer com que aquela pessoa consiga, né? Consiga entender com mais facilidade, aceitar com mais facilidade e até mais adiante, quem sabe até aplicar, não é, o evangelho, se renovar nos comportamentos, nas atitudes, tem um renovo do Espírito Santo. Então esse é o dom da ciência. Não é a ciência, certo, que a pessoa aprende com a biologia, com a medicina, com a ciência jurídica, ou seja lá qual for a área com a astronomia, seja lá qual for a área de conhecimento. É uma ciência, certo, que vem das coisas espirituais. E a pessoa possui aquilo dali, é inato a ela. A pessoa já, normalmente, quando você está falando uma simples conversa, você já comove o coração de quem está ouvindo, certo? Do ouvinte. Então, esse é o dom da ciência. Deus dá a quem quer e a pessoa recebe, certo, pela graça. E outro, a operação de maravilhas. A operação de maravilhas pode ser vista da seguinte forma. Por exemplo, algumas pessoas são como uma verdadeira luz na vida de uma pessoa, certo? Mas, poxa, aquela pessoa quando chegou na minha vida, ela veio assim iluminar os meus caminhos, certo? Eu nem conheço essa pessoa direito, nunca vi essa pessoa na minha vida, mas quando essa pessoa entrou na minha vida, eu vivia, tudo na minha vida estava atrapalhado, tudo na minha vida estava
desregular. Quando ela chegou, ela é incrível como essa pessoa tem um poder, certo, de resolução. Quando ela põe a mão ali em determinada coisa, sempre é para resolver, sempre para fazer o bem. Isso aí se usa muito em profissões, né? Esse dom você pode ser utilizado tanto de maneira gratuita dentro de casa, sendo fonte de resolução de problemas pessoais seus e também de seus familiares, ou então de outras pessoas, né? No seu trabalho, por exemplo, quando você consegue compreender uma situação, certo? E de alguma maneira você resolve, certo? Sem querer você resolve o problema daquela pessoa. Ou você pode ser também em um determinado, como numa situação religiosa, você pode ser também, certo, um instrumento, certo, de você passa adiante numa determinada situação e aí você conseguiu acalmar, certo, uma situação de conflitos entre pessoas naquele ambiente de trabalho, e você chega ali, você apazigua, certo? Quer dizer, você opera maravilhas. Uma situação de destruição, certo, dentro de uma família, a pessoa chega ali e consegue unir, consegue trazer a paz, consegue restabelecer o equilíbrio espiritual. Então isso é o dom de operar maravilhas, certo? Tem pessoas que têm esse dom, né? A vida dela em si já é um milagre, certo? Determinadas, às vezes tem, vamos dizer, irmãos, irmãs, parentes que, ou então casais que ficam distantes por muito tempo, quando é viável, obviamente, é uma reconciliação, ou então quando é necessário também, faz com que afaste. Aquela pessoa tem o dom também de afastar, aquela pessoa não era bom para mim, então aquela pessoa veio naquele momento para retirar da sua vida o que não era necessário, e você repensou, fez com que você repensasse a sua vida e tomasse, certo, determinadas decisões, outras decisões da sua vida. Do mesmo jeito que tem pessoas que têm um extremo poder de destruição, tem pessoas que entram na vida da pessoa, minha vida estava indo super bem, pra que eu fui inventar, certo, de me aliar a essa pessoa? Tava tudo tão tranquilidade, a minha vida estava indo de maneira tão cheia de paz. Quando essa criatura entrou na minha vida, só veio confusão pra cima de mim. Eu não aguento, não tô suportando mais, não aguento mais. Deus me livre e guarde. Vai-se embora com o teu poder de confusão. Da mesma maneira acontece o contrário, né? Tem pessoas que é cheia de paz, cheia de luz, certo? Cheia de maravilhas dentro de si. Quando chega, certo? Chega para trazer o bem, chega para trazer harmonia, chega para aproximar, chega para afastar o que não é bom, chega para fazer com que você tenha as boas reflexões, certo? Então, isso é um dom. A pessoa nem sabe, mas é um dom. É o dom de maravilhas, certo? Como diz Mara Maravilhas, é o Deus de maravilhas atuando, quem impedirá? Até mesmo uma situação que você considera, poxa, aquela situação ali não tem nem jeito mais, aí Deus põe ali uma criatura, certo? Você só vê aquela pessoa uma vez na sua vida, ou então você nem nunca viu aquela pessoa, mas aquela pessoa indiretamente te fez um bem, certo? Como também pode acontecer o contrário, né? Uma pessoa que você nem conhece, a pessoa te faz algum mal. Então, o dom, eu repetindo sempre essa mesma frase, os dons espirituais, ele vem por meio da graça. Assim como para nós alcançarmos a salvação, precisamos da graça e da atuação do Espírito Santo do Senhor, os dons espirituais não se concedem, certo? Através de um comércio. Você não negocia com Deus. Ele te concede, certo? Pelo poder da graça. Cada um de nós, ele tem uma tendência a ter um determinado desses dons. Quem é cristão, quem invoca a presença do Espírito Santo do Senhor, algum deles ou vários deles possuem, certo? E a profecia, o dom de profetizar. Isso aí são os profetas, né? São os anjos do Senhor, que podemos dizer assim. Um pastor, ele pode ser considerado o que tem um dom de profecia. Alguns têm o talento nato, já nasce com aquilo, né? Com o dom de profetizar. Diz, olha, tá acontecendo assim, assim, assim na tua vida, mas tenha fé, porque mais adiante Deus vai fazer dessa maneira, e traz uma palavra, encaixa aquela palavra perfeitamente naquela situação que tu tá passando. Às vezes aquilo nem aconteceu ainda, mas a pessoa tem mais fé do que você mesma, de que mais adiante aquilo vai se concretizar na tua vida, Deus vai mudar a tua história. Deus, olha, então isso aí é o dom da profecia, certo? E são os profetas, né? Numa igreja evangélica,
um pastor é considerado um profeta. Dentro da igreja católica, certo? Um diácono pode ser considerado um profeta, um padre pode ser considerado profeta. Aquelas pessoas que evangelizam, certo? Que vão às ruas, na religião dos mormons, que vai deixar ali a palavra do Senhor, ali podem ser considerados profetas. Na religião muçulmana, certo? No espiritismo, as pessoas que evangelizam, certo? Que usam a doutrina espírita, complementar, certo? O evangelho de Jesus, também podem ser considerados profetas, certo? Porque estão ali trazendo o quê? Revelações da parte do alto, estão ali se inspirando o quê? Dos anjos de Deus, certo? O Espírito Santo do Senhor. Então, cada grupo religioso, certo? Cada religião possui uma maneira de profetizar. E às vezes você tem um dom na profecia mesmo sem estar, certo? Relacionado a nenhuma igreja. Às vezes você não está em nenhuma igreja, vamos dizer assim, você está na sua casa, mas você tem essa força dentro de você. Às vezes você, como é que se diz? É como se fosse um barco, certo? Um barco onde existe o capitão e existe as pessoas que estão, certo? Ali, os tripulantes, certo? Então, quando todo mundo está querendo pular, certo? Do barco, tá na maior tempestade, às vezes você é a boca de Deus ali na tua casa, no teu barco. Mas olha, tem calma, vamos procurar manter, certo? A fé, manter. Faça o que deve ser feito, cada um faça a sua parte, porque se hoje está dessa maneira, se algo precisa ser mudado, não vai ser desse jeito, certo? Jogando tudo pro alto que vai conseguir mudar. Deus tem falado comigo que vai mudar a situação da nossa família, seja lá em que área for, daí aí, certo? Aquela pessoa é também um profeta nesse sentido, certo? É aquela pessoa que traz a vida, certo? Que traz os mistérios que vêm do alto e que aproxime, que nos dá fé, nos dá esperança para continuarmos e acreditar no amanhã, certo? Crendo que essa vida será uma vida muito passageira, muito rápida, e que após ela estamos nos preparando para algo muito duradouro e eterno, certo? Que é a nossa vida eterna. Então, o profeta ele tem essa característica, né? Aconteça o que acontecer, ele não desiste nunca, certo? Ele está sempre de bem, certo? Está sempre com boas energias, está sempre transmitindo, geralmente tem um dom também da liderança, certo? Tem um dom de liderar pessoas, tem um dom de estimular pessoas, tem um dom de trazer alegria, tem um dom de trazer boas energias, de transparecer paz, tranquilidade, semente do bem, certo? Porque ele é um visionário, ele traz uma visão não a curto prazo, ele opera, certo, com planos a longo prazo. E assim é como diz a palavra do Senhor, e assim é que Deus opera na vida de muitas e muitas pessoas. Basta crer que o Senhor, certo, concede o poder espiritual, certo, que vem pela graça do nosso Pai que está no céu. Certo? Então, continuando. Variedade de línguas. Esse daí poucas pessoas possuem, mas na igreja é muito comum. Quem já foi à igreja alguma vez, né? Acho que quase todo mundo já frequentou algum tipo de igreja, já percebeu, né, que no meio de uma oração é comum que ou a pessoa que esteja evangelizando, isso acontece muito em ciclo de oração, né? Grupos de oração, as pessoas que tem no meio da oração, a pessoa começa a falar, você não entende nada que a pessoa está dizendo, mas quando você não conhece, né, você até acha estranho, mas que danada é isso que essa pessoa está dizendo, a pessoa começa a falar numa língua, ela começa a enrolar a língua e falar um monte de coisa que você até se comove, né? É até bonito. Mas aquela pessoa ali está falando a linguagem dos anjos, certo? É o dom, quer dizer, é o dom de línguas. A pessoa fala em diversas línguas. Agora, o mais bonito ainda é quando consegue interpretar. Tem gente que fala, mas não está entendendo. Ela recebe, certo, o poder de falar em outras línguas, mas nem ela não está entendendo o que ela está dizendo, porque é uma mensagem que está vindo, certo, do alto, e a pessoa é capaz de dizer, está sendo um canal ali na mão do Senhor, mas não está sabendo o que está dizendo. Está dizendo ali por dizer. Mas algumas vezes não. Algumas vezes tem outros que têm o dom da interpretação das línguas. Aquela pessoa fala e a outra pessoa interpreta. Poxa,
ela está dizendo isso, está dizendo assim, assim e assim. E é um momento muito lindo, né? Que tem na igreja, é um ato muito, muito bonito, né? Quando a gente vê uma pessoa falando na linguagem dos anjos, e mais bonito ainda quando outra interpreta, certo, aquela linguagem e passa a mensagem, certo, dos céus para aqueles que estão ali assistindo a cerimônia religiosa. É muito bonito. É um dom muito bonito, né? Dom de línguas, né? Dom de falar em outras línguas, na linguagem dos anjos, e o dom da interpretação de outras línguas, das línguas espirituais, certo? Então é isso, certo? São diversos os dons. A Igreja Católica, por exemplo, através da doutrina, certo, católica, como é que se diz, os crentes, os evangélicos, eles vão mais pelo que está ali, certo? Na palavra do Senhor. Os católicos, eles avançam um pouco mais ali na parte dos dogmas, né? Fala do dom da piedade, certo? Mas o dom da piedade, esses outros dons que tem lá nos dogmas da Igreja Católica, eu vejo assim, são especificações dos que já existem aqui em Coríntios. O dom da piedade, por exemplo, ele tá ligado diretamente, certo? Por exemplo, ao dom das maravilhas, né? Quando você uma pessoa, e tá ligado também ao dom do amor, que mais adiante eu vou falar sobre esse, né? Que Coríntios, como é que se diz? A finalidade quando Paulo fala a Coríntios é chegar nessa parte aí de que todos os dons espirituais ele é dado pela graça, e a graça só é alcançada por um coração amoroso, um coração puro, um coração santo, certo? Obviamente que não vai existir essa pessoa que seja sem nenhum pecado, né? Que seja uma pessoa completamente sem nenhuma mácula, mas Deus sonda o coração de cada um, certo? Geralmente as pessoas que Deus escolhe para estar com eles são pessoas que têm tendência a serem pessoas mais amorosas, são pessoas que têm tendência a serem restauradas, que deixam o Espírito Santo agir. Então, para mim, o dom da piedade que se fala, certo, no catolicismo, está intrínseco a esse dom das maravilhas e o dom, certo, do amor. Porque a piedade é aquele, quando você sente, certo, às vezes sem conhecer uma outra pessoa, ou às vezes conhecendo, certo? Um sentimento de quê? Um sentimento, certo? De comunhão com o que a pessoa está sentindo. Você está tão íntimo do Espírito Santo do Senhor que o que Deus sente por aquela pessoa, você também é capaz de sentir da mesma maneira. Quer dizer, se aquela pessoa se entristeceu e o Espírito Santo do Senhor se apiedou, certo, pelo sofrimento daquela pessoa, Deus põe no teu coração um sentimento de piedade de tal maneira que você ama aquela pessoa pelo amor que você sente pelo Espírito Santo do Senhor. E é assim que Deus age. Então, você tem gente que chega a sentir mesmo, sentir a dor do outro. Você pensa, poxa, eu amanheci tão bem, a minha vida tá tão boa, tá tão tranquila, eu não sei por que eu tô sentindo esse aperto, às vezes aperto no meu peito, essa dor, essa falta de, como é que se diz, explicação pelo que as coisas que estão acontecendo. Isso é o dom da piedade, certo? Às vezes uma pessoa está no mau caminho, certo? E Deus, ele está querendo te usar numa determinada situação para livrar aquela criatura. Às vezes aquela criatura nem merece, certo? Ela nem merece, mas você faz uma oração sem querer, você vibra, fecha os olhos, põe bons pensamentos. Diz, olha, Senhor, hoje eu oro pelas pessoas que me odeiam, eu oro pelas pessoas que querem meu mal, que sentem raiva, que sentem inveja, que sentem despeito, que querem me destruir, meu Deus, sem eu mesmo conhecê-la. O Senhor vai entrando na vida dessas pessoas que estão perdidas, meu Pai, não sabe para que caminho querem tomar na vida. Então, a sua energia, certo? A sua boa energia que você está exalando naquele determinado ambiente, mesmo que aquela pessoa não mereça, certo? Que é aí que vai, nesse mérito do merecimento, quem vai decidir é o Senhor dos céus. Mas aquela pessoa, ela recebe, certo? Ela recebe aquela cura, às vezes recebe uma cura, certo? Às vezes recebe o auxílio de alguém que ela precisava, ela orou e uma outra pessoa foi lá, você não foi, mas você foi usada pelo Espírito Santo do Senhor para poder fazer com que a ajuda chegasse até ela, certo? E por aí vai. Então são diversas formas. Ou então você certo, continua sentindo, você divide o sofrimento com ela.
a dor que aquela pessoa sente para ela suportar, porque talvez fosse insuportável, aquela pessoa ia chegar ao suicídio, aquela pessoa ia chegar à loucura. Deus sabe o quanto você é forte, Deus sabe o quanto você tem bondade no seu coração. Pois eu vou dividir a dor daquela pessoa lá com você, porque ela não vai aguentar, mas você é forte, você consegue, você divide aqui, olha, com essa sua irmã, divide aqui com esse seu irmão, ele não merece não, mas faça essa caridade, faça esse bem, porque mais na frente eu vou te justificar. A justificação não vem da tua boca, vem da boca do teu Pai que está no céu. Então o Espírito Santo faz aí, certo? Você começa você se apieda de tal ponto que é como se você e aquela outra pessoa fosse a mesma pessoa, certo? Assim, quando nós estamos próximos da vontade do Senhor, coração de Deus, quando nós não estamos indo pelo um bom caminho, Deus põe no nosso coração. Pois olha, Deus ele com Cristo no nosso coração, ele amassa o nosso coração, diminui o nosso coração ao ponto de fazer, pois olha, ore mais um pouquinho, vigie mais um pouquinho, você já está no caminho bom, mas eu quero que se você já está ótimo, então faça ficar melhor ainda. Se você já está muito bem, procure ajudar em determinado ponto, né? E por aí vai. Sempre que você sentiu algo, certo, estranho, se você, às vezes a pessoa amanhece, às vezes também tem coisa a ver com o mal, né? Às vezes não é nem Deus, está colocando aquele sentimento no teu coração. Às vezes provém do mal mesmo, porque quando é que a graça é retirada de nós? Por isso que nós não deve, é normal que um dia ou outro a gente amanheça triste. Agora a gente não deve se entregar, certo? Não, a gente não deve deixar se seduzir pela tristeza. Porque quando o que o maligno quer é isso, retirar o que mais temos de o que temos de mais, vamos dizer assim, de abençoado dentro de nós, certo? É a nossa alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. De maneira que quando o coração da gente fica triste, quando o maligno consegue entristecer, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? A artimanha. Qual é a arma? Qual é a melhor arma do plano das trevas? Retirar a tua alegria. Que olha, é fazer você olhar a grama do vizinho para ver se a grama do vizinho está mais verde. É fazer você ficar, como é que se diz? Tendo sentimentos de autocrítica, ou então tendo pensamentos de loucura, certo? Pensamentos ruins sobre sua vida. Mas, poxa, eu tô fazendo isso aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu vou fazer isso daqui, mas eu não esquecer. Tudo que faz, pense de uma maneira negativa. Antes de você começar a falar, você já põe uma semente de maldição. Esse menino é muito ruim. Você tem um filho, o filho rebelde. Esse menino é muito ruim. Essa menina, ela não vale nada. Olha, isso é cheio de atitudes errôneas. Então, tente não fazer isso. Tente trocar. Olha, essa pessoa é ruim, mas é uma bênção, né? Essa pessoa é uma pessoa danada, mas ela vai ser uma pessoa extraordinária da graça do Senhor. Essa pessoa é uma pessoa teimosa, mas ela vai usar a teimosia, certo, para persistir no caminho do bem. Então é procurar substituir as palavras negativas, certas comparações negativas, ou então a palavra de maldição por palavras de bênção, né? Mesmo que esteja ruim, mesmo que aquela criatura seja só a misericórdia do Senhor, mas procure fazer uma substituição, porque quando você emana boas palavras, boas energias, a tendência, certo, é que o Espírito do Senhor, certo, opere e realmente aquela pessoa se modifica. Isso já aconteceu comigo já, né? Às vezes quando eu não consigo, olha, aquela pessoa ali é complicada. Aí eu digo, ó, só o Pai, né? Aquela bênção, né? Você vai substituindo, né? E saber se perdoar também, né? Saber se perdoar e perdoar ao outro. O dom da piedade está muito ligado a isso. Quem não é uma pessoa que perdoa, jamais recebe a piedade no coração, certo? Porque quando nos tornamos fontes de mágoas, fontes de ressentimentos, fonte de ódio, certo? Fonte de maldição, de pensamentos ruins e ideias dilaceradamente de raiva, certo? De rancor. Dificilmente você vai ter um coração piedoso. Porque como é que Deus vai conseguir operar, certo? Vai se derramar, vai se misturar onde existe trevas. A oração de São Francisco de Assis diz: onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Então é necessário que você prepare, certo, o seu coração, que você abra o seu coração, que você se perdoe, que você se ame, certo, para que você consiga perdoar a outra pessoa, para que você consiga, certo, não só perdoar a outra pessoa, mas também amá-la. Como se você não consegue amá-la com um sentimento fraternal, pelo menos assim, respeitar aquela pessoa enquanto irmão e, se possível, amá-la também com um sentimento fraternal, certo? Por estarmos, certo, todos em comunhão, todos pelo mesmo manto, certo, das mãos do Senhor que está lá no alto, consiga derramar, certo, sobre aquela pessoa um olhar mais misericordioso. Substitua a raiva, substitui o rancor, substitua, porque todos nós temos, isso é normal do ser humano, em algum momento na vida, certo? Todo mundo já sentiu, o próprio Jesus, ele já sentiu raiva. Jesus, ele quebrou várias coisas ali, em frente ao templo, naquele momento, certo? Por causa do comércio que estava sendo feito, em frente ao templo, na casa do Pai, certo? Então ele mesmo sentiu raiva, certo? Ele sentiu, em alguns momentos, ele sentiu ódio também das pessoas que iam de encontro à evangelização, certo? Que ele fazia. Então, nem o próprio Jesus, que veio em forma humana e era perfeito, né, em suas atitudes, sem ter cometido nenhum pecado, mas em algum momento, a diferença é que a raiva dele, ele colocava aquilo dali para algo bom. Quando ele sentia algo ruim, certo, ele orava ao Pai, certo, e trazia, certo, uma troca boa. Fazia a troca do sentimento ruim por um sentimento positivo. E assim ele conseguia viver no meio de nós, certo? E sair daqui tendo cumprido sua missão da melhor forma possível. Então, mais adiante, a palavra de Coríntios, certo, vai dizer o seguinte. Vai afirmar da seguinte maneira: a unidade dos membros do corpo. Então faz uma comparação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre fiz um estudo comparativo, né? Tudo que eu fiz na minha vida, eu gosto de entender as coisas de forma comparada. Principalmente quando é uma coisa complexa, né? Quando é uma coisa difícil de se entender, eu gosto de usar comparações. E assim Jesus fazia, né? E os discípulos também. E aqui é uma comparação que faz com que a gente entenda muito bem como é que a gente pode, certo? Como é que a gente pode fazer, certo? Um compartilhamento dos dons espirituais dentro de uma igreja, certo? Dentro de uma outra religião, casa espírita, dentro de um templo dos mormons, dentro de um templo adventista, dentro de um templo dos mormons. Quando é que essas pessoas, esses membros dessas igrejas aí, dessas diversas religiões, conseguem viver em comunhão? Quando conseguem compartilhar seus dons espirituais? Porque Deus deu isso aí, certo? Esses dons espirituais para a gente reter dentro de si. Por exemplo, eu tenho um dom da profecia, mas eu vou profetizar só mesmo para minha vida. Eu vou profetizar que eu vou passar num ótimo concurso, vou profetizar que eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou profetizar que eu vou ter uma ótima família, eu vou profetizar que eu vou resolver todos os problemas da minha vida. Quer dizer, eu vou ficar evangelizando somente para mim, só ficar retendo a graça do Senhor somente para mim. Pouco importa o que está acontecendo na vida do outro. Eu quero, mas eu quero para mim. Porque depois que eu tiver mãe, eu vou pensar na possibilidade de que se eu vou doar pro outro ou não. E não importa, né? Não importa que a outra pessoa, se eu tô bem, se eu tô feliz, o que adianta? Pra mim, pouco importa se a outra pessoa ela não tá bem. Quer dizer, Deus, ele não trabalha dessa forma, não. Né? É impossível que a graça do Senhor haja dessa forma. Já imaginou numa igreja? Eu vim aqui pra rezar, certo? Eu vou dar esse dinheiro aqui, mas eu quero que o pastor reze só por mim. Eu quero que esse padre, ele absorva só a mim, porque eu pequei dessa maneira. Mas aquela pessoa, ela é pior do que eu. Quer dizer, uma pessoa dessa, ela não está, certo? Ainda não alcançou, certo? A graça do Senhor. Pode ser que um dia, certo? Aquela pessoa seja modificada. Pode ser que um dia o Senhor toque no coração daquela pessoa de maneira verdadeira. Ela tenha uma intimidade, certo? Chega a um encontro pessoal com Deus. Faça uma reforma íntima. Tenha um encontro pessoal, certo? Ter um encontro pessoal com o Senhor é quando você consegue, certo? Moldar. Se o seu caráter já é um caráter bom, se você já é uma pessoa que tem a tendência a ser boa,
você molda ainda toda a sua bondade conforme aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Pronto, então é assim que acontece, certo? Então, quando em Coríntios há essa comparação, então há a unidade dos membros do corpo. Então, quando é que uma igreja funciona perfeitamente? Quando é que um templo do Senhor funciona perfeitamente? Quando todos os dons espirituais são, certo, utilizados não para o engrandecimento de si próprio, mas pelo engrandecimento do nosso Pai, certo, que está lá no alto. Por exemplo, eu tenho um braço, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, certo? Tenho minha cabeça, tenho as minhas partes íntimas, todo o meu corpo, tenho os meus órgãos internos, então meu coração para funcionar, meus rins, meus pulmões, tudo tem uma certa, vamos dizer assim, comunhão entre eles. Quer dizer, o meu organismo ele não funciona de qualquer maneira. Né? É necessário que as artérias, certo, trabalhem com o coração e por aí vai. Quer dizer, há uma comunhão. Certo? Minhas pernas para se locomoverem precisam de um comando cerebral. Os meus membros para se locomoverem também precisam de um comando, certo? Da minha parte cerebral. Então, cada pessoa, certo, dentro de uma igreja, certo, dentro de uma casa de oração, dentro de uma casa de onde você mora, seja lá que lá seja esse. Então, sempre existe uma função, certo? Determinada missão, seja uma missão estupenda, seja uma missão grandiosa, seja a mínima que for, mas todos nós temos uma certa importância aos olhos do Senhor, certo? Tanto no serviço para a obra do Senhor, como também fora da casa, quando você não está na igreja, mas a evangelização ela começa de dentro para fora. Então começa da sua própria casa, partindo para os locais que você frequenta com seus amigos, certo? Enfim, no seu trabalho, e também na própria casa do Senhor. Então aqui vai falar o seguinte, certo? Vai falar assim: pois todos nós fomos batizados, isso é o versículo 13, certo? No capítulo 12. Em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. É mais ou menos como podemos fazer a seguinte comparação. Não importa se, quando chegar no céu, ninguém vai botar ali, certo? Vamos comprar um terreno. Esse terreno aqui são para os evangélicos. Esse terreno aqui são para os católicos. Esse terreno aqui são para os espíritas. Esse terreno aqui é para quem professa fé em Maomé. Esse terreno aqui é para quem é testemunha de Jeová. Quer dizer, no céu não vai ter nada disso, certo? Vamos todos viver em comunhão e continuar trabalhando. Se aqui a gente trabalha, lá no céu a gente vai continuar desenvolvendo determinado trabalho também, só que em vez de ter... Porque aqui a gente tem um lado material e um espiritual. Lá a gente vai viver só para a vida espiritual. Então é isso que essa passagem está querendo dizer, certo? Então todos estaremos envolvidos, certo? Com a mesma finalidade, que é nos ajudarmos mutuamente, certo? E contribuir um com o outro para a evolução espiritual, certo? Aí diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, mas será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, não será por isso do corpo? Mas aquela pessoa, eu me considero uma pessoa, não é, bem importante aos olhos de Deus. Mas aquela pessoa é assim, por que aquela pessoa é assim, eu sou assim? Não, eu não fico pensando nisso não, porque Deus ele te fez assim, de alguma maneira, certo? Se ele te fez dessa forma, alguma maneira, certo? Alguma importância, alguma finalidade tem, certo? Para o Senhor dele ter feito dessa forma. Se a outra pessoa não te agrada dessa maneira, pouco te importa, tá entendendo? O que importa é o que Deus sabe ao teu respeito e dessa maneira, como é que você pode servir a Deus dessa forma que você é? Eu vou ficar questionando por que eu sou nariz, não sou orelha, por que eu sou boca e não sou olhos, por que eu sou sobrancelha e não sou cabelo? Quer dizer, é uma coisa completamente sem sentido. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira, certo, de se comportar, e cada um tem a sua maneira também de fazer a obra do Senhor, certo?
O importante é que quando você está, certo, determinado a fazer o bem e a prosperar no caminho do bem, Deus ele contribui, faça a sua parte, certo? E os bons espíritos, os anjos de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele vai agir ao teu favor. Esteja aberto ao que é bom e feche-se ao que é ruim. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já imaginou se a gente só tivesse só nariz, o corpo fosse só nariz? Deus ele é perfeito, em tudo que Deus faz ele é perfeito. Todas as coisas de Deus não existem para serem questionadas, certo? Mas para serem o quê? Vividas, certo? E melhoradas não contra o outro. Não, eu me tornei assim porque agora eu sou melhor, eu não vou me evangelizar para ser melhor do que o outro. Eu vou ser melhor com o outro, para o meu próprio bem, para bem do outro. Eu vou me evangelizar para crescer com Jesus, para crescer com meu Pai que está no céu. Vou me evangelizar e evangelizar aos que estão ao meu redor, para que nós juntos sejamos pessoas melhores. Não para concorrer ou para ser melhor do que o outro, porque aí você se desvia, certo? Mas não tem problema não, se você ainda está nessa fase, certo? Mais uma fase mais narcísica, uma fase mais egoística, que isso é próprio do ser humano, certo? Você vai conseguir, certo, se desprender, você vai conseguir sair dessa. Porque ninguém vai embora, certo, dessa terra aqui, sem antes ter tido a oportunidade, pelo menos uma vez na vida, certo? De ouvir, pelo menos uma palavra, de conhecer a bondade, de conhecer as maravilhas, certo? Só não alcança a salvação quem não quer. Porque Deus, ele está ali a todo momento, querendo te salvar, querendo te trazer para o caminho do bem, sempre te reencaminhando, certo? Para uma boa atuação espiritual. Então é isso. E aí vem o desfecho, né? O desfecho dessa passagem de hoje, para fechar o contexto, certo? Podemos falar a suprema excelência do amor. Então, de todos esses dons espirituais, o que mais agrada? O que mais agrada o coração de Jesus é que você faz. Como é que você consegue receber a atuação da graça? Pelo coração amoroso que Jesus põe, certo? Em ti, no teu ser. E como é que isso acontece? Isso acontece naturalmente. Não existe fórmula mágica. Não existe. Ontem eu era assim, mas de repente aconteceu uma coisa na minha. Às vezes acontece, né? Às vezes acontecem fenômenos, vamos dizer assim, fenômenos extrafísicos, sobrenaturais, certo? Algumas pessoas estão tão em consonância, certo, com isso, tem um coração tão amoroso, embora não reze muito, não ore muito, mas Deus escolheu aquela pessoa e existe, certo? A presença do sobrenatural na vida. Acontece um fenômeno, poxa, isso aqui eu não consigo explicar. Se eu for falar pra outra pessoa, a pessoa vai pensar que eu tô ficando meio maluco, assim, mas acontece coisas sobrenaturais. Quanto mais você se aproxima, quanto menos carne você se transforma em mais espírito, Deus, ele te dota, certo, de fenômenos sobrenaturais. Mas, poxa, Deus, ele me ajudou naquela parte ali. Eu reconheço que foi a mão do Senhor naquele momento. Deus conversou comigo de determinada forma. Você se torna mais sensível. Mas não existe, certo? Algo que vai... Como é que vai? Eu não tenho nenhum desses dons, então eu tenho vários desses dons. Então você não deve ser... Ótimo se você tiver vários desses dons, mas não se vanglorie, certo? Agradeça a Deus todos os dias por poder, se você prega a palavra do Senhor, por poder pregar, ou de alguma maneira você poder se derramar. Tem também o dom da cura, certo? Pessoas que têm o dom da cura, que põem a mão sobre... Certo? Determinadas pessoas conseguem um cego voltar a enxergar, conseguem fazer um mudo voltar a falar, conseguem fazer um paralítico voltar a andar, certo? E isso daí fez, poxa, e ele é Jesus por acaso, para conseguir fazer algo desse tipo? Não, mas é a atuação do Espírito Santo do Senhor. O espírito daquela pessoa está tão em consonância, certo, com o Espírito Santo do Senhor, que Deus agiu, certo, sobre as mãos daquela pessoa e conseguiu realizar determinadas curas, certo? Curas mentais, pessoas que vivem em processo de loucura, esquizofrenia, certo? E determinadas, vamos dizer, psicoses, alucinações, certo? Que estão ali perdidos em manicômio, certo? Com doenças terminais. E Deus vai ali, certo? Visita aquela pessoa,
põe as mãos, realiza uma imposição, fez, olha, hoje eu trouxe para você a cura. Eu preciso de você por mais um tempo aqui, certo? Nessa terra. Trabalhe mais um pouquinho, eu não quero que você vá embora agora não. Eu quero que você recupere o seu juízo. Eu quero que você conquiste de volta a sua saúde. E Deus concede, certo? Mais algum tempo na vida daquelas pessoas. Não quer dizer que as pessoas que morrem, ela morreu porque ela era uma pessoa ruim. Não, todos nós iremos morrer um dia, não é? Se chegou o momento daquela hora, tem algumas pessoas também que ajudam as outras a desencarnarem. Às vezes aquela pessoa está no extremo sofrimento, certo? E a pessoa chega ali ao redor, certo? Para acalmar aquele sofrimento e fazer. Deus está precisando dela lá em cima. O céu se alegra pela vida dela. Aquela pessoa já sofreu tanto aqui, diz, eu não quero mais que vá. E Deus olha lá de cima e se apieda. Eu vou utilizar essa pessoa que vai ser como um anjo na vida do Senhor, para fazer com que essa criatura pare de sofrer, que eu como Senhor não aguento mais que a minha filha sofra dessa maneira. E aí retira, certo, a vida daquela pessoa e leva aquela pessoa para o plano espiritual. Acontece isso também, como acontece também em determinadas curas. Quando aquela pessoa é importante, certo, para a obra do Senhor aqui, ou então para a família dela, para alguma coisa, ele não permite, ele põe a mão ali, fez, eu não permito que essa minha filha vá embora agora. De alguma maneira ela vai me ser útil, vai ser útil para a família, vai ser útil para isso. Ela já sofreu um pouquinho, mas eu não permito que nesse momento agora ela parta. Ela vai partir, mas não vai ser nesse momento, certo? Então é assim que o Senhor age. Mas jamais nos vangloriarmos, certo, desses dons espirituais, porque não vem de nós. É dado, certo, pela graça, é dado pelo Espírito Santo do Senhor. Quando Jesus ele morreu e reencarnou, apareceu para os discípulos, para Maria Madalena, certo? E em seguida para Tomé e os determinados discípulos, né? Pedro, João e todos os outros, certo? Ele diz o seguinte: ele pediu que eles não chorassem, não se entristecessem, porque eu vou embora, mas eu não vos deixo a sós. Deixo sobre vocês a atuação do meu Espírito, o qual eu chamo Consolador. O Espírito Consolador, certo? É aquele que está na minha vida, que está na sua vida. Às vezes uma lágrima, certo? Às vezes uma dor, ela é uma oração. Um momento que você se concentre, que você fecha os seus olhos, que você faz uma prece, faz uma reza, faz uma oração, que você reza com alguém da sua família, certo? Para quem é católico, quando você reza o texto com fé, com alguma destinação, para quem é evangélico que está ali no poder da hora, seja qual for, certo? A sua religião que você professe. Então, quando você entra em intimidade com Deus, o Espírito Consolador, ele, vem, certo? Ele está ali ao teu lado, ele está te ouvindo, ele conhece as tuas necessidades, conhece o teu sofrimento, conhece a tua dor, certo? O que você pretende fazer, antes mesmo de você falar, antes mesmo de você pensar, ele já te compreende. Ele já está anos-luz à tua frente com relação à decisão. Antes de tu tomar a tua decisão para a tua vida, ele já tinha escrito uma história linda, perfeita, boa, perfeita e agradável, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. De modo que não existe nenhuma bondade em nós que tenha vindo por nós mesmos. É Deus que põe, certo, esse sentimento no nosso coração. Então é por isso, certo, que então tem uma música, certo, uma música espiritual de espiritualidade que diz assim: Coração Santo, tu reinarás, pro nosso encanto tu reinarás, certo? Então, o que é um coração santo? Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, de eterno amor. Quer dizer, Jesus ele nasceu num lar que era completamente compatível com o amor. Maria Santíssima e José amavam muito a Jesus, se dedicaram muito a Jesus. Mas se Jesus tivesse nascido em um lar onde faltasse o amor, ele ia ser misericordioso, bondoso e amável do mesmo jeito. E isso pelo fato de que o coração de Jesus ele já nasceu evangelizado, já nasceu puro, porque ele era puro espírito, certo? Era um espírito puro e verdadeiro. Então o amor que Maria, certo, derramou sobre ele, certo? Os bons valores que José passou para ele, apenas acrescentou, certo? Acrescentou. Jesus ele é o dono do ouro e da prata. Ele poderia ter nascido extremamente trilionário,
não é? Ele poderia ter nascido o homem mais poderoso da face da terra. Mas ele se fez pequeno para engrandecer outros. Ele se fez pobre para enriquecer outros. Jesus, certo? Poderia também ter escolhido nascer numa família extremamente cruel, mas ele preferiu nascer no amor, porque ele transpirava, certo, do fruto. Quer dizer, ele nasceu de uma união muito bonita, certo? De um amor verdadeiro. Foi fruto de um amor verdadeiro. Mas se você, certo? Ou eu, ou outra pessoa, certo? Porventura não tenha tido a mesma sorte de Jesus, de ter uma mãe amorosa, de ter um pai amoroso, certo? Devemos aprender como Jesus. Percebe que Jesus, em momento algum, ele questionou, certo? O pouco que ele tinha, ou muito que ele tinha, ou que ele transbordava, ou o que lhe faltava. Ele aceitava, e o que de ruim vinha sobre a vida dele, ele transformava em sentimentos bons e compartilhava isso, certo? Com os seus irmãos, certo? Na evangelização. Então é isso, ele não perdia nunca a oportunidade de evangelizar. Falava de maneira... Ele falava com uma simplicidade extrema, mas tinha um alto poder de... Um alto poder de concentração, de atrair a concentração das pessoas, certo? De fazer com que as pessoas entendessem, que as pessoas se modificassem. E aos poucos ele foi realizando, certo? Os primeiros milagres, as primeiras curas, e as pessoas foram acreditando. Até hoje, certo? Esse homem que viveu de maneira como ele viveu, conseguiu convencer milhões e milhões e milhões de pessoas, e até hoje, certo? Passamos, certo? Por esse mesmo ponto, por essa mesma crença. Então, por essa fé que eu creio, então essa é a palavra que eu tenho para dizer hoje. Muito mais importante do que você querer sobrepor os seus dons espirituais é você receber os dons espirituais da outra pessoa, é você querer compartilhar os dons espirituais com a outra pessoa. Muito mais importante do que você se sentir amado, se as pessoas não lhe amaram, se você não nasceu num lar onde não foi próspero de amor, em algum momento você se sentiu desamado, certo? Não se sentiu uma pessoa querida, não se sentiu uma pessoa acolhida, mas Deus ele te amou primeiro, certo? Naquele seu sentimento, certo? Seja lá qual for o sentimento que você teve, lá que você viveu, se te faltou esse sentimento, a Deus ele não faltou, você já é uma pessoa amável, certo? Algumas pessoas dizem que temos a tendência à maldade. Nós não. Sabe por que temos a tendência à bondade? Porque somos, de certas maneiras, temos o Espírito, quando nós nascemos, certo? O Espírito do Senhor está em nós pela pureza, certo? Da criança que vem ao mundo. Então todos nós temos, certo? Um pé voltado para a salvação, voltado para a bondade. Isso por causa do amor de Jesus, certo? Por causa do amor de Deus por cada um de nós. Então, esse versículo diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o amor destes mas o maior destes é o amor. Então, vai dizer assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, e também não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o amor é o maior destes. Então, capítulo 13, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13, certo? Então, o que Coríntios está querendo dizer aqui é o seguinte: quando é que você consegue alcançar a graça? É muito fácil eu amar a quem me ama. É muito fácil, porque existe determinada forma de se amar. Existe o amor de um homem, certo? Para uma mulher, de uma pessoa para outra, que é o amor carnal, certo? Esse aí quase todo ser humano, certo? Possui.
pelo menos uma vez na vida, né? Vamos dizer, existe também, ou várias vezes na vida, um ser humano é passível de amar, certo? De ter vários cônjuges, é passível de amar, de sentir desejo por várias pessoas, por vários homens ou por várias mulheres, seja lá o sentimento que é colocado ou o desejo que é colocado naquela pessoa. Um ser humano é capaz de amar e receber amor de uma mãe, certo? Uma mãe é capaz de amar um filho, capaz de amar uma filha, certo? E assim, nós somos capazes de amar a nossa família, certo? Enfim, da vida que temos, existem várias maneiras de se amar alguém. Mas esse amor que Jesus está falando não é um amor, certo? Não é um amor físico, não é um amor carnal, não é um amor de um pai para com a filha, com um filho, não é um amor de uma mãe para com um filho, é um amor superior, certo? A esse. É o chamado amor ágape, certo? Que nem todos nós conseguimos alcançar. Nós caminhamos para que um dia tenhamos um amor parecido, certo? Com esse amor que Jesus tinha por nós. Assim como Jesus, ao ser negado 3 vezes, depois ele reaparece para Pedro, ele fez... Pedro, Simão, chama ele de Simão, não de Pedro. Tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. E ele disse, sim, Senhor, eu te amo. Simão, tu me amas, segunda vez, apacentas as minhas ovelhas. Sim, Senhor, eu te amo. Simão, tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. Então ele olha assim para Jesus e diz, Senhor, tu sabe todas as coisas. Ele sabia que o coração do Senhor era tão bondoso que jamais ele conseguiria ter um coração tão amável como aquele coração do Senhor Jesus. Mas ele sabia que Jesus tinha perdoado por ele ter negado, certo? Tantas vezes, certo? No momento da sua crucificação. E embora ele não ter estado ao lado dele, Deus escolheu ele para ser discípulo. Quando ele diz, apacentas as minhas ovelhas, leva o meu evangelho, aquilo que tu aprendesse comigo, Pedro. Tu és agora escolhido, certo? Cria a minha igreja, fala da minha palavra, porque eu te perdoo. Hoje você está perdoado. Tira esse peso do teu coração, tira esse peso dos teus ombros, tira esse peso da tua mente. Não importa o que tu fizeste. Eu te amo. Antes de tu me amar, eu te amo. Certo? Então assim é na vida da gente. Muito mais importante do que nos sentirmos amados é você amar. Porque quanto mais você ama, quanto mais você doa o seu amor, mais amado você se sente. E quando você se sente amado por Jesus, quando o amor de Jesus toca no seu coração, quando o amor de Deus recai sobre sua mente, sobre o seu corpo, sobre o seu coração, você se sente uma pessoa, certo, muito completa, uma pessoa plena, uma pessoa espiritualmente feliz. Só é feliz de verdade aquele que já sentiu o amor misericordioso de Deus, o quanto você é importante aos olhos de Deus. Eu consigo me amar porque Deus me ama e eu não estou só. Jamais, esteja onde eu estiver, em situação que eu esteja, seja lá como está a minha situação, mas eu sempre vou amar a mim mesmo porque Deus me ama e eu me sinto amado pelo meu Pai que está lá no céu. Então, o mais importante, não se preocupe muito se aquela pessoa não te ama, se a tua casa tem pessoas que te odeiam, se no teu trabalho as pessoas te odeiam, se em algum ambiente, certo, onde você faz a obra do Senhor, as pessoas também te odeiam, ou então algum local de amizades, no teu ciclo de amizades, onde você estiver, por onde você passar, de alguma maneira, se as pessoas não gostam de você, as pessoas sentem raiva de você, as pessoas te emanam energias ruins, ore por essas pessoas, orai e vigiai, e ame se puder, porque qual o valor, certo? Qual o benefício que se tem, certo, em amar a quem nos ama? É muito fácil amar. Se minha mãe me ama, se meu pai me ama, se as pessoas que estão ao meu redor, se a pessoa se eu tenho um marido que me ama, um namorado que me ama, uma amiga que me ama, se eu tenho uma avó, certo? Um avô que me ama, se eu tenho pessoas conhecidas que me amam, é muito fácil, certo? Eu devolver aquele amor. Se eu estou me sentindo acolhida, estou me sentindo amada, estou me sentindo querida, é muito fácil, certo? Eu amar de volta aquelas pessoas.
Difícil é você amar os seus inimigos, certo? Amar aquelas pessoas que rezam todos os dias para ver o teu mal, que emana todo dia as energias para te ver destruído, para te ver num caminho que não é o caminho que Jesus deseja para tua vida, certo? Difícil é amar essas pessoas. Aí sim, existe bastante valor, certo, nisso, em amar os teus inimigos. Ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te detestam, certo? Que não querem teu bem, que querem te ver num caminho pelo qual tu estejas completamente perdido, certo? Distante da vontade do teu Pai que está lá no alto. Então, quando você consegue amar aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que não gosta de você, que não vai com sua cara, né, como diria aquele personagem bastante conhecido, aí sim, não é? Existe uma verdadeira, porque aí você se desprende do seu orgulho, você se desprende, certo? Da valorização que você faz de si mesmo, e você pode bater no peito e dizer: aquela pessoa me detesta, mas eu amo pelo coração, certo? Pelo coração que Deus colocou em mim, eu não tenho raiva nenhuma dele, dessas pessoas, delas ou deles, seja lá de quem for. Que Deus ampare, que essa pessoa seja uma pessoa derramada do Espírito Santo do Senhor, que toda semente de ódio, que toda semente de discórdia seja refeita, certo? Pelaquela pessoa. Se vocês puderem habitarem juntos, ótimo. Se não puderem habitarem juntos, então ore para que onde aquela pessoa esteja, seja lá de onde ela estiver, para que a energia dela jamais se associe à sua numa vibração ruim. Mas, muito pelo contrário, que a sua boa energia reflita sobre a energia dela e que ela se reencontre, certo? Na sua vida, e essas pessoas se unam, certo? Por boas energias, e que o amor vença sempre, porque o amor, ele sempre vence. O amor espiritual, o amor ágape, o amor de Jesus, ele sempre vence. Nunca o poder das trevas vai suplantar o poder que vem do alto. Nunca. Ponha na cabeça de vocês. O amor de Deus é um amor invencível, imbatível, certo? Nada no mundo é superior ao amor que Deus tem por cada um de nós, certo? Então, muito mais valor tem em amarmos do que nos sentirmos amados. Quanto mais amamos e mais nos entregamos, certo? Obviamente que se entregar não é aquele amor de novela, né? Não é aquele amor fantasioso, né? O mocinho e a mocinha, certo? O personagem principal da novela não é aquele amor, certo? É um amor o quê? É um amor que se constrói, um amor que se pede para colocar no coração, que pede para se ter respeito pelo próximo. É um amor que faz você perdoar, certo? É um amor que faz para você se perdoar. É um amor que faz você se amar, você olhar no espelho todos os dias, vai dizer: olha, hoje eu amanheci, só misericórdia de Deus, mas eu me amo tanto, eu estou tão bem, meu Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Me faça, Senhor, amar aquela criatura, porque aquela criatura ali é uma pessoa tão difícil de lidar, sabe-se lá Deus o que passa no coração dela. Mas pela tua misericórdia, Senhor, me coloca no meu coração sentimentos bons pelaquela pessoa, certo? Então esse é o amor que agrada a Deus. Esse é o coração amoroso, esse é o coração amável de Jesus. Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, de eterno amor. Não importa o que você faça, não importa que caminho siga, não importa suas escolhas, não importa suas decisões, não importa onde você está indo, para onde você está indo, se você não sabe para onde está indo, o amor de Deus é contigo todos os dias da tua vida, certo? Então, que esse amor, certo, misericordioso do Senhor Jesus se derrame sobre as nossas mentes, sobre as nossas cabeças, que unja o nosso espírito, e que a cada dia, certo, estejamos repletos e esbanjando esse amor espiritual, esse amor ágape. A paz e a graça do Senhor esteja conosco. Que assim seja. Amém. E graças a Deus.